um som. Amém? De repente veio um som como um vento impetuoso. Tudo isso eles estão a tentar buscar saber, na verdade, o que estava a ocorrer. Mas como eles não tinham experiência daquilo que estava a ocorrer, eles estavam ainda a gaguejar. Sabe quando você não conhece quem Ele é? Se você não sabe como Ele opera, você terá dificuldade em saber se Ele é a pessoa que está contigo na verdade ou não. Quem nunca viu um anjo, se um anjo aparecer na frente dele, ele terá dificuldade de entender na primeira hora. Até que o anjo vai poder lhe ajudar a compreender: esse sou eu. Eu é que me chamo Gabriel. Da mesma forma que aconteceu com Zacarias. Ele tentou perguntar, tentou questionar o anjo: com a minha idade, como é que as coisas podem acontecer? Mas o anjo disse: eu sou Gabriel. Significa, eu não posso falhar na mensagem que eu trago. Eu sou Gabriel. Eu sou o mensageiro. Eu sou a pessoa digna para te informar. Se você duvidar de mim, você não tem ninguém para te explicar melhor do que eu. Alguém está aí? Apóstolo Vinícius, você gosta de perguntar muito? Alguém está aí? Por quê? Porque eu quero estar com eles. Não quero falar aqui sozinho, como se fosse na televisão. Eu quero sentir que estou com vocês. A sua energia aumenta a minha força para pregar. Deus abençoe você. A Bíblia diz assim: estavam reunidos e de repente, deixa eu começar ainda a tocar em reunido. Quero falar para alguém aqui: em todo lugar onde as pessoas estão divididas, ali o Espírito Santo não governa. Deus, para governar, Ele une as pessoas. Deus não separe as pessoas. Por isso Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém. Para que vocês recebam o que eu tenho para dar, é preciso que estejam juntos. Se a gente não entender que o fato de nós virmos para a igreja é um benefício para nós, a gente nunca vai beneficiar daquilo que Deus tem previsto para nós. Eu sempre, quando vou na presença de Deus, eu falo com Ele assim: essa é a hora do nosso encontro, e eis-me. Você tem que entender que você tem um encontro com Deus, e se você não fizer parte daquela reunião, é você que está a perder daquilo que pode acontecer. Sabe, o que ocorreu naquele dia, os que faltaram, falharam. Cuidado quando Deus está unindo as pessoas. Geralmente quando Deus une as pessoas, é porque Ele tem algo para realizar. Deus, quando une os homens, é porque ali Ele quer derramar a sua bênção. Nos dias do encontro com o Senhor, não pode ser levado como dias banais, mas tem que ser dias consideráveis. Porque é daí onde o Senhor derrama a sua bênção. Como o apóstolo Paulo está dizendo: quão bom que os irmãos estejam juntos. Vê o que a unidade fez naquele dia. Porque estavam juntos. A Bíblia menciona que eles estavam unidos, reunidos. Se a gente não for reunidos, se a gente não estiver juntos, o Espírito Santo não funciona no nosso meio. A Bíblia diz assim: aonde duas ou mais pessoas estão reunidos, Deus está no meio delas. Escuta-me, igreja. Toda reunião onde se fala do Senhor, o Senhor se manifesta. Você não pode dizer: nós estamos reunidos, mas reunidos para assistir o jogo.
Vocês estão reunidos para falar da família, estão reunidos para fofocar alguém, estão reunidos para marcar um projeto, um plano para destruir alguém, e você não pode me dizer que Deus estará lá. Não. Se eles tiveram essa oportunidade, é porque a reunião que eles estiveram falava de Jesus. Se a reunião deles não poderia falar de Cristo, naquele dia o Espírito não poderia descer. Mas escuta-me, você que tem medo de estar reunido na igreja, você que diz: eu sou incapaz, eu não sei entender como é que ele move, como é que ele fala, como é que ele age. Eu quero te falar, o problema não é você saber, mas o problema é que você precisa se disponibilizar para que ele te ensina como ele faz as coisas. Ninguém veio na presença do Senhor entendendo tudo. A prova é isso que eu estou vos mostrar aqui. Eles estavam a tratar do Espírito Santo, mas estão a dizer: veio um som. Ele não é um som, cuidado. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma agitação. Porque muita gente pegaram essa parte e começaram a agitar os cultos, pensando que ali o Espírito Santo quem está a trabalhar. Não. Quem está agitado ainda com o Espírito Santo é porque ele ainda não mergulhou no conhecimento do agir do Espírito Santo. Quem espera para que haja uma profecia, para que haja alguém aqui a xinguilar, a gritar: eu sou Deus, eu sou Deus, daí você acha que Deus é que está a falar, é porque você ainda é menino, é menina no aprendizado do Espírito Santo. Tem um pastor que veio falar comigo: mas como é que eu, quando prego, as pessoas não ficam agitadas? Quando oro nas pessoas, o que é o segredo? Eu falei: não, esse aí é o nível mais baixo. O nível mais alto do Espírito Santo é o conhecimento, não são as agitações. A igreja não pode entender o Espírito Santo como se fosse uma agitação, como se fosse um barulho, como se fosse língua de fogo. Não, mas você tem que ir entendendo que Ele é o Espírito de Deus. E Ele, quando vem, Ele tem uma missão a fazer. Ele não vem para que as pessoas permaneçam do jeito que eram. Quando Ele desce na tua vida, você tem que entender que há uma responsabilidade que chegou na sua vida. O apóstolo Paulo está a dizer assim: vocês não sabem que os vossos corpos são templos de Deus? Como é que o meu corpo se transformou no templo de Deus? O seu corpo se transforma em templo de Deus quando você permite a habitação do Espírito na tua vida. Quem ainda não vive com o Espírito Santo, quem ainda não entende o Espírito Santo, você ainda pode dizer abertamente: eu ainda não sou o templo do Espírito Santo, não sou o templo de Deus. Porque para Deus encontrar templo, é preciso que haja lugar. E para que Ele tenha lugar, Jesus disse: estou na porta batendo. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Mas só que quando Ele entra, Ele não veio fazer um passeio. Ele não veio para depois te deixar. Jesus disse assim: eu roguei ao Pai. João capítulo 14, versículo 16. Rogarei ao Pai, para quê? Para que Ele envie um outro Consolador. Esse Consolador tem que missão, ele tem que permanecer em você. Ele não vem passear, ele não vem te visitar, mas ele vem habitar. Sabe, existem alguns temas na Bíblia, só poderá servir no Antigo Testamento, no Novo Testamento não. Temas como a visitação de Deus. Deus já não nos visita mais, Ele agora habita em nós. Um visitante é alguém que vem e depois vá. Mas o propósito do Espírito Santo é que ele não seja um visitante, mas ele encontra uma morada em você. Será que ele é visitante na sua vida?
ou ele encontrou uma morada em você? Deus como visitante, ele ainda é o som, é o barulho. Deus como visitante